Eu assisti, paralisado no escuro do meu quarto em Alfama, enquanto o grito da minha irmã ecoava pelas escadas estreitas da nossa casa centenária, um berro que misturava fúria e desespero, como se Lisboa inteira pudesse ouvi-lo e julgar-nos a todos. Ela, Maria, a mulher que eu idolatrava por sua força de aço forjado nas noites de fado no bairro Alto, rastejou de volta para os braços de Pedro, aquele ex-inútil, um parasita que sugava a vida dos outros como vinho barato em copos sujos, tudo para provar um amor que ele havia cuspido fora como cuspe na calçada molhada do Tejo. E eu, João, o irmão mais novo, cúmplice involuntário nessa loucura, pergunto-me agora, com o gosto amargo da traição na boca, valeria a pena destruir uma família inteira por um homem que nem merecia o ar que respirava? O sol de Lisboa batia impiedoso na minha nuca enquanto eu subia a Rua da Madalena, o ar carregado com o cheiro de pastéis de nata frescos misturado ao suor dos turistas que invadiam o Chiado como formigas em migalhas. Era uma tarde de verão comum, daquelas que fazem a cidade pulsar com uma energia preguiçosa, mas para mim, João Santos, de 28 anos, cada passo era um lembrete de que a vida da minha família estava prestes a desabar como um azulejo solto na fachada de um prédio antigo. Minha irmã, Maria, 2 anos mais velha, trabalhava como designer gráfica numa agência no Rossio, e eu, um programador freelance que mal saía do apartamento em Alfama, era o tipo de irmão que ouvia mais do que falava. Mas naquele dia, as palavras dela no telefone haviam sido como facas. João, ele pediu outra em casamento. Pedro. Depois de tudo. Pedro. O nome sozinho bastava para me revirar o estômago. Ele entrara na nossa vida 5 anos antes, um vendedor de carros usados de Oeiras com um sorriso de tubarão e mãos que pareciam sempre sujas de óleo barato. Maria o conhecera numa festa no Bairro Alto, onde o fado cantado por Amália Rodrigues ecoava nos bares enfumaçados, e ele a conquistara com promessas de viagens a Sintra e noites de vinho do Porto. Mas Pedro era inútil, um homem que vivia de esquemas duvidosos, vender peças falsificadas, pedir empréstimos que nunca pagava, e que tratava Maria como um troféu que se exibia nas redes sociais mas se guardava no armário quando as coisas apertavam. Eles namoraram por 3 anos, um inferno disfarçado de paixão, cheio de brigas que terminavam em reconciliações bêbadas e promessas vazias. Quando ele a largou, há 1 ano, dizendo que precisava de espaço para crescer, Maria chorou por semanas, trancada no quarto que dividíamos na casa da nossa mãe, viúva desde que o pai nos deixou num acidente elétrico na Avenida da Liberdade. Eu a consolara como pude, com cafés fortes na Confeitaria Nacional e caminhadas pelo Jardim da Estrela, onde os pavões gritavam como almas penadas. Ele não vale nada, mana, eu dizia, enquanto ela assentia, os olhos inchados como uvas maduras. Mas o amor, esse cão raivoso, não solta fácil. Maria se recompôs devagar, trocou o cabelo castanho por um loiro platinado, começou a correr pelas colinas de Graça ao amanhecer, e até arranjou um namorado casual, um artista de rua chamado Rui, que pintava murais em Belém. Eu achava que ela estava curada, que o fantasma de Pedro havia sido exorcizado com as chuvas de outono que lavavam as ruas de Lisboa. Mas então veio aquela mensagem. Eu estava no meu laptop, codificando um app para uma startup no Porto, quando o telefone vibrou. Era Maria, voz trêmula, vem para cá, João. Agora. Encontrei-a no café à brasileira, no Chiado, sentada numa mesa de ferro forjado, o rosto pálido como a estátua de Fernando Pessoa ali perto. Diante dela, o telemóvel aberto numa foto, Pedro, de joelhos na praia de Carcavelos, com um anel de brilhante falso na mão de uma morena de pernas longas chamada Ana, uma corretora de imóveis de Cascais, pelo que Maria descobrira vasculhando as redes. Eles se conheceram há 6 meses, ela sussurrou, as unhas cravadas na palma da mão até sangrar. Ele me disse que estava mudando, que queria ser melhor. E agora é isso. Uma proposta em público, como se eu nunca tivesse existido. O choque inicial foi como um soco no peito. Eu queria pegar o carro, o meu velho Fiat que rangia como ossos velhos, e dirigir até Oeiras para confrontar o bastardo. Mas Maria me parou, os olhos faiscando com uma determinação que eu não via desde a morte do pai. Não, João. Não é assim que se faz. Vingança não é barulho, é silêncio. É entrar na alma da pessoa e torcer até quebrar. Aquelas palavras me gelaram. Minha irmã, sempre a racional, a que calculava cada traço nos seus designs como um arquiteto de catedrais, agora falava como uma vilã de um romance de Essa de Queiroz, cheio de hipocrisias sociais e corações partidos. Naquela noite, jantamos com a mãe em casa, num sobrado apertado de Alfama onde as paredes ecoavam as conversas dos vizinhos como confissões indesejadas. A mãe, Dona Rosa, de 62 anos,
com mãos calejadas de anos lavando pratos no restaurante Ufaia, fingiu não notar o silêncio pesado. Serviu bacalhau à Brás, o prato que o pai adorava, e falou do tempo, das sardinhas assadas na rua. Mas eu via as olheiras de Maria, o jeito como ela cutucava a comida, e sabia que o plano já fervia na cabeça dela. Depois do jantar, enquanto a mãe lavava a louça ao som de um CD de Marisa, Maria me puxou para o terraço, onde o Tejo brilhava como uma lâmina sob a lua crescente. Eu vou dormir com ele de novo, João, disse ela, sem preâmbulos, a voz baixa mas firme como o granito das calçadas. Vou provar que o amor dele por mim nunca morreu. Vou fazer ele escolher. Fiquei boquiaberto, o vento salgado do rio bagunçando meu cabelo. Estás louca? Ele te largou, mana. Dormir com ele agora é como lamber a ferida que ele abriu. Mas ela riu, um riso amargo, daqueles que cortam como vidro. Exato. Vou lamber, vou sugar o veneno todo de volta. E quando ele estiver fraco, implorando, eu mostro a foto da Ana e digo, escolhe, Pedro. Eu ou a ilusão que compraste num quiosque de joias falsas. O plano era insano, mas havia uma lógica perversa nele, uma que ecoava as histórias que nossa avó contava sobre mulheres de Alfama que usavam o fado não para chorar, mas para amaldiçoar. Eu protestei, argumentei que isso destruiria o que restava dela, mas Maria já havia decidido. Tu vens comigo, ordenou. Como cúmplice. Preciso de ti para me lembrar quem eu sou depois. Os dias seguintes foram um vórtice de tensão. Maria começou a mandar mensagens para Pedro, casuais no início, lembrei-me de ti ao passar pelo bairro alto, e ele mordeu a isca como um peixe faminto. Encontros, acidentais, no terreiro do Paço, cafés no Porto das Barcas onde ela ria das piadas ruins dele, tocando o braço como se o tempo não tivesse passado. Eu observava de longe, no meu Fiat estacionado, o coração apertado como um punho. Pedro parecia o mesmo, barriga saliente de cervejas, olhos evasivos, mas com um brilho novo, o orgulho de um noivo recente. Ele falava de Ana com desdém velado, ela é prática, entende de negócios, e Maria assentia, os olhos calculando como um predador. E tu, ainda amas-me um pouco? Ela perguntava, inclinando a cabeça, e ele gaguejava, claro, Maria, foste especial. Eu odiava aquilo. Noites em claro, codificando com fúria para esquecer, mas o código se embolava como os fios do elétrico antigo. A mãe notava, claro, o que se passa com a tua irmã, perguntava, enquanto dobrava lençóis no quarto. Eu mentia, trabalho dela está apertado, mas o ar em casa cheirava a segredo podre. Então, veio o convite, Pedro, embriagado por um vinho de Alentejo, convidou Maria para uma noite de nostalgia no seu apartamento em Oeiras. Só nós dois, como nós velhos tempos, escreveu. Ela mostrou-me a mensagem, o rosto iluminado por um prazer sádico. Amanhã, João. Vens buscar-me depois. Eu dirigi até lá na noite seguinte, o trânsito da ponte 25 de Abril um caos de luzes vermelhas, meu estômago revirando. O prédio de Pedro era um bloco cinzento, daqueles que prometiam luxo mas entregavam mofo e vizinhos barulhentos. Esperei no carro, fumando um cigarro atrás do outro, vício que eu pegara dele, ironicamente, enquanto imaginava o que acontecia lá em cima. Horas se arrastaram como eternidades, o relógio do painel marcava 2 da manhã quando a porta do edifício se abriu. Maria saiu, o cabelo desgrenhado, o batom borrado, mas os olhos secos, frios como o mármore do Panteão Nacional. Entrou no carro sem uma palavra, e só quando cruzamos o Tejo, ela falou, foi fácil, João. Ele gemeu o meu nome como se fosse uma oração. Mas amanhã, ele vai saber o preço. Naquela noite, de volta à Alfama, ela me contou tudo, não com detalhes sujos, mas com a precisão de uma confissão. Pedro havia cedido rápido, o corpo mole de desejo reprimido, sussurrando, eu nunca te esqueci, entre beijos desajeitados. Ela o manipulou como argila, revivendo memórias falsas de amor eterno, fazendo-o duvidar do noivado com Ana. Ele disse que o anel era só para impressionar, riu ela, mas o riso era oco, e quando o vazio que eu via crescendo nela. Eu a abracei, sentindo os ossos das costelas sob a blusa fina, e pela primeira vez, temi que a vingança a consumisse mais do que a Pedro. Mas o jogo havia começado, e Lisboa, com suas 7 colinas e segredos enterrados, seria o palco perfeito para o ato seguinte. O amanhecer em Alfama é traiçoeiro, luz dourada infiltra-se pelas persianas tortas, pintando as paredes de tons quentes que enganam, fazendo crer que o dia será benigno.
Mas naquela manhã, após a noite de Maria com Pedro, o sol parecia uma acusação, queimando os olhos quando abri as cortinas do meu quarto. Maria dormia no sofá da sala, encolhida como uma criança, o telefone ainda na mão, como se esperasse uma mensagem de redenção que nunca viria. Eu preparei café forte, o cheiro amargo preenchendo o ar úmido, e a mãe, já de pé para o turno no restaurante, ergueu uma sobrancelha. Ela chegou tarde, murmurou, enquanto passava o pão na torradeira. Diz-me a verdade, João. Isso tem a ver com aquele porco do Pedro. Hesitei, a xícara quente queimando os dedos. A mãe sabia mais do que deixava transparecer. As mulheres de Alfama têm um sexto sentido afiado como as navalhas dos barbeiros de outrora. É complicado, mãe, respondi, evasivo, mas ela bufou, os olhos castanhos faiscando. Complicado é o que ele fez com ela da primeira vez. Não deixes que ela se queime de novo. Assenti, mas no fundo, sabia que o fogo já lambia as bordas da alma de Maria. Ela acordou com o sol alto, o rosto marcado por linhas que o stress cavava como erosão nas colinas de Lisboa. Bom dia, mana, disse eu, oferecendo o café. Ela pegou a xícara, sorvendo devagar, e então, com uma calma que me arrepiou, contou o plano seguinte: vou contar para a Ana. Anónimo, claro. Uma mensagem com fotos, nada explícito, só o suficiente para plantar dúvida. Fotos. Meu estômago revirou. Tu tiraste fotos. Maria, isso é chantagem, não vingança. Ela me olhou, os olhos verdes herdados do pai brilhando com uma intensidade maníaca. É justiça, João. Ele me humilhou publicamente com aquela proposta na praia, postada para o mundo ver. Eu farei o mesmo, um sussurro que vira grito. O dia se arrastou em reuniões falsas, Maria ligou para o trabalho, alegando doença, e passamos a tarde no meu laptop, editando imagens sutis, um close do pescoço de Pedro marcado por um beijo, o relógio dela na mesa de cabeceira ao lado da aliança de noivado que ele deixara cair no chão. Não era pornografia, era insinuação, o tipo de veneno que corrói devagar, como o vinho azedo que envenena o fado. Enviamos a mensagem de um número borneiro que comprei numa tabacaria em Moraria: a tua noiva merece saber quem é o noivo de verdade. Veja anexado. Para Ana, com cópia acidental para Pedro. Horas depois, o caos irrompeu. O telefone de Maria vibrou com uma chamada dele. O que raio fizeste, sua maluca? Ana está histérica. Ela acha que eu te traí ontem. A voz de Pedro era um guincho, misturando pânico e raiva, e Maria, encostada na janela que dava para o castelo de São Jorge, sorriu como uma rainha vingadora. Traíste, sim, Pedro. Mas não a ela, a mim, todos os dias que fingiste amar. Ele implorou, choramingou promessas de cancelar o casamento, de voltar para ela, mas Maria desligou, o rosto impassível. Agora ele sabe o gosto da dúvida, disse-me, e eu, sentado no chão frio de azulejos, perguntei: e tu? Qual é o teu gosto agora? A resposta veio em ondas, noites em que ela vagava pelas ruas de Alfama, parando nos bares de fado onde vozes roucas cantavam de amores perdidos, e eu a seguia como um cão de guarda, temendo que ela se perdesse no vinho ou na melancolia. Uma vez, no Tasca do Chico, ela bebeu até as lágrimas virem, confessando: eu pensei que dormir com ele me faria sentir poderosa, João. Mas foi só vazio. Como foder um fantasma. Suas palavras me cortaram. Vi a mulher que crescera comigo, a que me defendia das brigas na escola em Graça, a que dividia os últimos euros para um gelado no Belém, se desfazendo como fumaça do Tejo. Tentei intervir, marquei um jantar com Rui, o artista, mas ela recusou. Ele é bom demais para esta sujeira. A mãe, sentindo o vendaval, confrontou-nos numa noite chuvosa, o trovão ribombando sobre o rio como o julgamento de Deus. Eu sei de tudo, disse ela, as mãos no avental manchado de azeite. A vingança é um prato frio, mas queima quem cozinha. Para Maria, antes que percas a ti mesma. Minha irmã riu, histérica, e gritou de volta: perder. Eu já perdi, mãe. Quando ele me trocou por uma corretora de Cascais que nem sabe o que é um fado verdadeiro. A briga ecoou pelas escadas, acordando os vizinhos, e pela manhã, a mãe saiu cedo, os olhos vermelhos, murmurando orações a Nossa Senhora da Conceição. Eu me sentia culpado, o elo fraco na corrente, porque não a parara antes. Mas o ímpeto de Maria era uma maré, e eu, surfista relutante, seguia.
Pedro contra-atacou 2 dias depois. Apareceu na porta do nosso sobrado, o rosto inchado de insônia, cheirando a uísque barato. Deixa-me entrar, Maria. Precisamos falar. Ela hesitou, olhando para mim como se pedisse permissão, e eu, idiota, assenti. Na sala apertada, com o crucifixo do pai na parede assistindo, ele se ajoelhou, eco da proposta a Ana, e suplicou: foi um erro. Ana terminou tudo. Volta para mim. Eu te amo. As palavras pairavam no ar denso, e por um segundo, vi o conflito no rosto dela, o desejo de acreditar, misturado ao ódio que a sustentava. Ela o tocou, os dedos traçando a barba por fazer, e sussurrou: prova. Ele a beijou ali, na nossa casa, e eu saí, batendo a porta, o coração martelando como o sino da Sé de Lisboa. Quando voltei horas depois, eles haviam partido, para onde, não sei. Esperei, o pânico crescendo como era nas paredes. Maria retornou ao anoitecer, sozinha, o vestido amarrotado, mas os olhos vitoriosos. Ele cancelou o casamento, anunciou, acendendo um cigarro na varanda. Disse à família que era imatura, mas eu sei, é o medo. O medo de mim. Celebrei com ela, abrimos uma garrafa de vinho verde que a mãe guardava para festas, mas o brinde era amargo. Naquela noite, enquanto ela dormia, ouvi os soluços abafados, e soube que a vitória era ilusória. Pedro era o sintoma, não a doença, o verdadeiro monstro era o vazio que o amor traído deixava, um abismo que engolia devagar. Os dias se transformaram em semanas de calmaria falsa. Maria voltou ao trabalho, desenhando logos para marcas de vinho do Douro, mas seus traços eram mais afiados, cheios de espinhos invisíveis. Eu mergulhei no código, aceitando jobs que me mantinham colado ao ecrã, longe das colinas. Mas Pedro não desapareceu, mensagens esporádicas, flores entregues na agência, rosas vermelhas, cor de sangue, e Maria as aceitava, alimentando o ciclo. É o meu anzol, explicava. Uma noite, no bairro alto, onde as ruas se enchem de risos e lamentos, ela me arrastou para um bar de fado. Sentamos numa mesa escura, o ar espesso de fumo e saudade, e uma cantora de voz grave entoou, estranha forma de vida, as notas cortando como navalhas. Maria chorou então, abertamente, e eu a segurei, sentindo o tremor do seu corpo. Porquê, João? Porquê ele? A pergunta ecoava o fado, e minha resposta foi um abraço, pois palavras falham quando o coração sangra. Mas a trama engrossava. Ana, a ex-noiva, descobriu o endereço de Maria através de amigos em comum e apareceu numa tarde de sábado, o carro luxuoso estacionado torto na rua estreita. Era alta, elegante, com joias que gritavam dinheiro novo, e o rosto uma máscara de fúria controlada. Tu achas que podes roubar o meu homem com truques baratos? Cuspiu ela, da soleira. Maria, saindo da cozinha com uma chávena de chá, parou, o vapor subindo como fantasmas. Roubar. Ele nunca foi teu, querida. Era meu primeiro, e será meu último pesadelo. A troca de palavras foi um duelo verbal, punhais de sarcasmo e verdades nuas. Ana acusava Maria de ser uma louca obcecada, Maria retrucava que Ana era uma tola cega por um homem podre. Eu mediava, mãos erguidas, mas o ar crepitava com eletricidade. Ana partiu com uma promessa: ele vai pagar por isso. Nós vamos pagar. E assim, a vingança se espalhava, um vírus de ódio que infectava todos. Naquela noite, Maria e eu caminhamos pelo Tejo, as luzes de Belém refletindo na água como estrelas caídas. Isto tem de acabar, eu disse, a voz rouca de exaustão. Ela parou, olhando para o horizonte onde o oceano encontrava o rio, e assentiu devagar. Sim. Mas no meu tempo. Uma última jogada. O que viria a seguir, eu não sabia, mas o pressentimento era de tempestade, daquelas que varrem Lisboa e deixam cicatrizes nas fachadas antigas. Lisboa acorda cedo nos dias de mercado, as ruas de Moraria enchem-se de vozes roucas, cheiros de peixe fresco do mercado da Ribeira misturados ao perfume de jasmins das varandas. Mas para mim, naquela manhã após a visita de Ana, o mundo parecia filtrado em cinza, como se a cidade tivesse perdido o colorido dos azulejos. Maria estava na cozinha, preparando ovos mexidos com chouriço, um ritual que a ancorava à normalidade, mas seus movimentos eram mecânicos, os olhos distantes como o horizonte do Tejo em dias de neblina. Ela veio aqui por quê? Perguntei, sentando-me à mesa de madeira gasta. Maria encolheu os ombros, virando os ovos com uma espátula que rangia.
Para medir, suponho. Mulheres como ela pensam que o mundo é um leilão de homens. A normalidade era uma mentira frágil. O telefone de Maria não parava, mensagens de Pedro, suplicantes e confusas, Ana está louca, diz que vai me processar por traição, e ligações de amigos em comum, fofocas voando como gaivotas sobre o rio. Ela ignorava a maioria, mas respondia a Pedro com migalhas, mantendo-o no gancho. Ele precisa sofrer mais, explicava, enquanto comíamos em silêncio, o som distante de um elétrico subindo a colina pontuando a conversa. Eu via o custo, olheiras profundas, mãos trêmulas que derramavam o chá, e noites em que ela se levantava para fumar na varanda, olhando para o castelo como se buscasse respostas nas pedras antigas. Tu estás a te destruir, mana, eu disse uma noite, após encontrá-la chorando no banheiro, o espelho embaçado de vapor e lágrimas. Ela limpou o rosto, o roupão solto revelando magreza nova. Destruir? Não, João. Estou renascendo. Das cinzas dele. O plano final, como ela o chamava, era uma obra-prima de crueldade psicológica, confrontar Pedro com a família dele, num jantar familiar em Oeiras que Ana havia cancelado, mas que Maria se infiltraria como amiga antiga. Vou chegar como a sombra do passado, disse ela, escolhendo um vestido preto justo que acentuava as curvas que Pedro outrora idolatrava. Eu recusaria ir, mas ela insistiu, tu és o meu porto seguro. Se eu afundar, puxa-me. Dirigimos até lá ao pôr do sol, o trânsito da marginal uma serpente de carros impacientes, e o apartamento dos pais de Pedro, um duplex modesto com vista para o mar, cheirava a cozida à portuguesa e tensão mal disfarçada. A mãe dele, Dona Lourdes, uma viúva de Cascais com cabelos tingidos de loiro e colar de pérolas falsas, nos recebeu com abraços efusivos, ignorando o desconforto no ar. O pai, um reformado da marinha com bigode grisalho, serviu vinho de colares, forte e terroso. Pedro estava lá, no canto da sala, o rosto pálido como queijo fresco, evitando os olhos de Maria. A conversa fluiu em superficialidades, o tempo em Lisboa, os preços dos imóveis, mas o elefante na sala era o noivado rompido, sussurrado como um escândalo. Maria esperou o momento certo, após o prato principal, quando o vinho soltara línguas, ela ergueu a taça. A Pedro e aos amores que nos moldam, brindou, os olhos fixos nele. O silêncio caiu como uma cortina, e então ela contou, não tudo, mas o suficiente, as noites revividas, o beijo que reacendera as chamas antigas, a dúvida que corroía casamentos frágeis. Eu não roubei nada, disse ela, voz suave como seda rasgada. Só lembrei do que ele era antes de se perder. O caos explodiu. Dona Lourdes arfou, a mão no peito como se invocasse um ataque cardíaco. O pai de Pedro praguejou, chamando Maria de serpente, e Pedro, vermelho de humilhação, gritou, tu planeaste isso. Tu me usaste. Ele avançou, mas eu me pus entre eles, o corpo tenso como corda de viola. Chega, rosnei, sentindo pela primeira vez o ódio que Maria carregava como uma cruz. Saímos dali sob uma chuva repentina, o mar de Cascais rugindo como fúria, e no carro, Maria riu, um riso maníaco que se dissolveu em soluços. Viste? Ele quebrou. Como vidro sob o salto. Mas eu via as rachaduras nela também, finas mas profundas. De volta a Lisboa, a repercussão foi um tsunami. Amigos cortaram contato, a mãe de Pedro ligou para Dona Rosa, acusando-nos de envenenar a família. Nossa mãe, sempre a pacificadora, chorou na cozinha, porquê, filhas? Porquê este ódio? Maria, exausta, abraçou-a, porque o amor, quando traído, vira isso, mãe. Uma besta que devora. Eu mediava, mas o cansaço me consumia, parei de codificar, passei dias vagando por Graça, subindo à Via Point da Senhora do Monte onde o vento limpava a mente. Lá, sob o miradouro, pensei na nossa infância, Maria me carregando nas costas pelas feiras de São António, prometendo proteger-me do mundo. Agora, eu era quem protegia, mas de quê? De si mesma. Pedro não desistiu fácil. Uma semana depois, ele apareceu no meu trabalho, uma startup em Alcântara, num armazém convertido, esperando na rua como um mendigo. Fala com ela, João. Diz que eu mudo. Eu largo tudo por ela. Seus olhos estavam engestados, o cheiro de desespero mais forte que o perfume barato. Eu o encarei, sentindo uma pena relutante misturada a desprezo. Tu a destruíste uma vez. Não mereces segunda chance. Ele implorou,
oferecendo dinheiro, eu vendo o carro, pago as dívidas dela, mas era patético, um homem reduzido a migalhas. Mandei-o embora, mas as palavras dele ecoaram, ela me ama ainda. Eu sinto. Contei a Maria naquela noite, no nosso ritual de vinho na varanda. Ela ouviu em silêncio, o copo tremendo na mão. Ama. Talvez. Mas amar um homem como tu é como amar o mar, belo, mas afoga. Bebemos até o amanhecer, falando de tudo e nada, do pai, que morrera salvando um estranho no elétrico, da mãe, que se agarrava à fé como âncora, de nós, irmãos unidos por sangue e segredos. Pela primeira vez em meses, ela sorriu de verdade, um vislumbre da Maria de antes. Obrigada por ficares, João. Sem ti, eu seria o monstro que ele pinta. Abracei-a, o Tejo testemunha silenciosa, e jurei em silêncio, acabaria com isso, custasse o que custasse. Mas o destino, caprichoso como o fado, tinha outros planos. Ana, não satisfeita com o rompimento, contratou um detetive, daqueles que vasculham lixos digitais por trocos, e descobriu as mensagens, as fotos editadas. Uma intimação chegou por correio, processo por difamação, assédio emocional. Maria leu o papel com calma, dobrando-o como uma carta antiga. Eles pensam que podem me calar, disse, mas vi o medo nos olhos dela, um pavor que não era de tribunais, mas de exposição total. O que fazemos agora? Perguntei. Ela se levantou, olhando para o rio. Lutamos. Com unhas e dentes. Lisboa não perdoa fracos. A batalha se intensificou, advogados baratos de um amigo em Belém, noites de pesquisa no meu laptop sobre leis de privacidade, e Maria, mais feroz que nunca, escrevendo uma carta para Pedro, não de ódio, mas de despedida crua. Tu foste o meu erro mais bonito e o meu veneno mais doce. Adeus. Enviou-a por correio registado, com uma foto nossa de infância colada, um toque de melancolia portuguesa. Ele respondeu com silêncio, mas soubemos depois que rasgou a carta na frente da família, jurando vingança própria. Enquanto isso, a mãe adoeceu, estresse, disse o médico no hospital de São José, e nós nos revezamos no leito dela, em Alcântara, onde o cheiro de desinfetante misturava-se ao burburinho da cidade. Perdoa, mãe, sussurrou Maria, segurando a mão calejada. Dona Rosa apertou de volta, perdão é para os vivos, filha. Vive. Aquelas palavras nos abalaram, um lembrete de que a vida corria, impiedosa, além das nossas guerras pessoais. O outono chegou a Lisboa como um amante relutante, folhas amarelas caindo nas calçadas de Chiado, o ar mais fresco carregando o cheiro de castanhas assadas nas ruas. Mas para nossa família, a estação trazia frios mais profundos, os do tipo que se instalam na alma. A mãe melhorara o suficiente para voltar ao trabalho, mas com dieta e remédios que empilhavam na mesa da cozinha como sentenças. Maria e eu nos revezávamos em cuidados, mas o processo de Ana pairava como uma nuvem negra sobre o Tejo, ameaçando chuvas de escândalos. Eles querem dinheiro, disse o advogado, um homem magro chamado Tiago com escritório em Alfama, fumando um charuto enquanto folheava papéis. Ou retratação pública. Escolhe o veneno. Maria escolheu lutar. Passava noites no meu laptop, compilando evidências, prints de mensagens antigas de Pedro, onde ele confessava mentiras sobre Ana, e-mails de amigos corroborando sua infidelidade crónica. Não é só vingança agora, confessou ela uma madrugada, o ecrã iluminando seu rosto exausto. É sobrevivência. Se eu recuar, ele vence, e eu volto a ser a tola que chora por um homem. Eu assentia, codificando ao lado, mas o sono me fugia, sonhava com Pedro como um espectro, rindo nas sombras do bairro alto. Acordei suando uma noite, o grito preso na garganta, e encontrei Maria na varanda, escrevendo num caderno velho, poemas, talvez, ou planos mais sombrios. Pedro reapareceu então, não como inimigo, mas como fantasma arrependido. Mandou flores para a mãe, lírios brancos, símbolo de pureza que ironizava, e uma carta para Maria, eu errei. Deixa-me compensar. Um jantar, só conversa. Ela mostrou-me, o papel tremendo em suas mãos. Parte de mim quer ir, João. Para fechar o ciclo. Protestei, é armadilha, mas ela foi, vestida simples num vestido de algodão que a fazia parecer vulnerável. Esperei no carro perto do restaurante em Belém, o mosteiro dos Jerónimos vigiando como um guardião de pedra. Horas se passaram, o relógio marcava meia-noite quando ela saiu, o rosto molhado de chuva ou lágrimas.
Ele chorou, disse no carro, voz quebrada. Disse que me ama, que Ana era rebound. Mas eu vi a mentira nos olhos dele, como sempre. O jantar fora uma dança perigosa. Pedro falara de futuro, de filhos e casa em Sintra, mas Maria o confrontara com o processo. Isto acaba quando tu confessares a verdade para Ana. Ele prometera, jurara no nome da mãe, mas no fundo, ambos sabíamos, homens como Pedro prometem com a boca, mas agem com o ego. De volta em casa, Maria desabou no sofá, o corpo convulsionando em soluços que pareciam vir do útero da terra. Por que dói tanto? Perguntou, e eu, sem respostas, só a segurei, sentindo o peso do nosso laço fraterno como uma âncora. Naquela noite, pela primeira vez, ela falou do pai. Ele me ensinou a ser forte, mas não me avisou que a força quebra por dentro. O processo avançou para uma audiência preliminar no Tribunal de Lisboa, um prédio imponente na Baixa onde o eco do espaço soou como julgamentos eternos. Vestimos-nos formais, Maria num tailleur preto que envelhecia 10 anos, eu de camisa engomada que coçava, e entramos no salão frio, onde o ar cheirava a papel velho e ansiedade. Ana estava lá, ao lado de um advogado caro, o rosto uma máscara de gelo, e Pedro, testemunha relutante, evitando nossos olhares como pragas. O juiz, um homem de barba grisalha e olhos penetrantes, ouviu as alegações, difamação, dano emocional, uma teia de acusações que pintava Maria como vilã. Ela testemunhou com voz firme, descrevendo o adultério revivido não como sedução, mas como um ato de closure necessário após traição. O advogado de Ana rebateu, chamando-a de obcecada vingativa, e por um momento, vi Maria vacilar, os punhos cerrados sob a mesa. Eu testemunhei depois, o suor escorrendo pelas costas enquanto relatava o que vira, a dor de Maria pós-ruptura, as noites de insonia, o desespero que levava a atos irracionais. Ela não é monstro, disse, voz tremendo. É humana, ferida por um homem que joga com corações como cartas de póquer. Pedro subiu ao estrado, gaguejando desculpas, admitindo a fraqueza, mas pintando-se como vítima de manipulação emocional. Ana chorou, lágrimas calculadas que arrancaram suspiros da plateia pequena. O juiz adiou o verdito, mas o dano estava feito, jornais locais pegaram a história, escândalo familiar em Lisboa, amor ou vingança. E repórteres rondaram nossa casa como abutres. A exposição foi um inferno. Vizinhos em Alfama, outrora solidários, agora cochichavam nas escadas, a mãe recebeu olhares no restaurante, pratos devolvidos por sabor amargo. Maria isolou-se, recusando jobs, passando dias na cama com o telefone desligado. Eu criei um monstro, murmurou uma tarde, enquanto eu limpava a cozinha. Não tu, corrigi, sentando-me ao pé da cama. O amor traído. Mas nós saímos disto. Liguei para Rui, o artista, pedindo ajuda, ele veio, com tintas e tela, e por horas, Maria pintou, não designs limpos, mas abstratos furiosos, vermelhos e pretos que sangravam na tela como feridas abertas. É catarse, disse Rui, mas eu vi a terapia crua. Pedro, pressionado pelo processo, cedeu, uma confissão gravada, admitindo a infidelidade para Ana e o juiz. Eu dormi com a ex porque ainda sinto algo, disse na fita, voz rouca. Ana retirou a queixa parcial, mas o casamento estava morto, e Pedro, sozinho em Oeiras, afundava em dívidas e solidão. Maria assistiu à fita comigo, o rosto imprescrutável. Vitória, perguntei. Ela balançou a cabeça. Apenas o fim de um capítulo. Mas o livro ainda dói. O inverno se aproximava, trazendo ventos do Atlântico que uivavam nas janelas. Celebramos o Natal cedo, só nós três, mãe, Maria e eu, com rabanadas e vinho da Madeira, contando histórias do pai para afastar fantasmas. Maria sorriu mais, tocou guitarra na sala, entoando fados leves de saudade sem amargor. Mas à noite, sozinha, eu a ouvia sussurrar para o vazio, porquê, Pedro? Porquê não foste suficiente? O trauma não cicatriza rápido, deixa coloides, marcas que doem ao toque. Então, veio o twist, uma gravidez. Maria descobriu numa manhã de náuseas, o teste de farmácia tremendo em sua mão. Dele, confirmou, pálida como a lua cheia sobre o Tejo. O mundo parou, eu a abracei, sentindo o pânico dela como o meu. O que fazes? Perguntei. Ela tocou a barriga, olhos distantes. Mantenho. É meu, não dele. Uma nova vida de um erro velho.
Pedro soube por carta, anônima, mas ele adivinhou, e implorou paternidade, mas Maria recusou: tu não mereces este milagre. A gravidez mudou tudo, vingança virava maternidade, ódio virava proteção. Maria brilhou, o corpo arredondando como as colinas de Lisboa, e eu, tio improvável, planejava o futuro. Mas o passado sussurrava, Ana processou por custódia moral, alegando trauma, Pedro ameaçava revelar mais segredos. A batalha recomeçava, mas agora com uma criança no centro, um inocente no furacão. A primavera irrompeu em Lisboa com fúria florida, jacarandás roxos tingindo as ruas de Alfama, o ar doce de laranjas maduras misturado ao sal do Tejo. Mas para Maria, grávida de 4 meses, a estação era um misto de milagre e maldição, o ventre crescendo como uma promessa enquanto o processo se arrastava como correntes. Ela se mudara para o quarto da mãe temporariamente, para proteger o bebê do stress, dizia, mas eu sabia, era para se ancorar na família, longe das sombras do quarto onde dormira com Pedro. Dona Rosa, revigorada pela futura avó, cozinhava sopas de poio e bolos de amêndoa, enchendo a casa de cheiros que curavam feridas invisíveis. Um neto é bênção de Deus, proclamava, tocando a barriga de Maria com mãos reverentes. Eu me tornei o pilar, jobs freelance que pagavam as contas, consulta às pré-natais no Hospital de Santa Maria, onde o burburinho de mães ansiosas nos lembrava que a vida seguia além de vinganças. Maria florescia fisicamente, pele luminosa, cabelos ondulados caindo como cachoeiras, mas os olhos carregavam tempestades. Sonhos a acordavam gritando o nome de Pedro, e ela me contava, voz sussurrada na escuridão, no sonho, ele rouba o bebê, diz que é castigo pelo que fiz. Eu a acalmava com chás de camomila e histórias bobas de infância, mas o medo era real. Pedro, desesperado por redenção, enviava cartas ao juiz, alegando direito paternal apesar da recusa dela. O novo round do processo veio em maio, sob um sol impiedoso que transformava o tribunal em fornalha. Desta vez, foco na gravidez. Ana, agora aliada relutante de Pedro, argumentava que o comportamento instável de Maria a tornava imprópria para a mãe. Testemunhas foram chamadas, amigos de Pedro pintando Maria como manipuladora obsessiva, e o advogado dela rebateu com depoimentos nossos, a mãe falando da resiliência de Maria, eu descrevendo sua transformação de vítima a guerreira. Ela dormiu com o ex não por loucura, mas por clusur, insiste, o suor pingando na gravata. Maria testemunhou por último, a mão na barriga como escudo, voz firme, este filho é meu. Pedro é o pai biológico, mas não o emocional. Ele me traiu, me usou, eu não deixarei que toque esta inocência. Pedro subiu, quebrado, barba por fazer, olhos fundos como poços. Eu mudo por ele, jurou, mas as lágrimas pareciam ensaiadas, e o juiz, cético, adiou novamente. Saímos para o ar livre, Maria ofegante, e caminhamos até ao Rocio, onde os pombos bicavam migalhas como fofoqueiros. Quase ganhei, disse ela, sentando num banco sob a estátua de D. Sebastião. Mas e se perderem? E se levarem o meu bebê? Abracei-a, sentindo o chute sutil sob a blusa, um lembrete de vida teimosa. Não perdem. Somos santos, teimosos como o Tejo. A gravidez trouxe aliados inesperados. Rui, o artista, voltou, agora como amigo platônico, pintando murais no quarto do bebê com cenas de Lisboa sonhadora, elétricos coloridos, fadinhas no castelo. A mãe organizou um chá de bebê em graça, com vizinhas de Alfama trazendo presentes tricotados e conselhos velhos, mãe forte faz filho forte. Até Ana recuou um pouco, enviando uma mensagem privada, se ganhar, afasta-o de mim para sempre. Paz frágil, mas bem-vinda. Pedro, porém, escalou, e invadiu a agência de Maria, gritando na recepção sobre direitos roubados, e a polícia o levou, algemado como um criminoso comum. A notícia viralizou, ex-noivo detido em escândalo familiar, e repórteres acamparam na nossa porta. Maria, no 8º mês, contraiu contrações falsas de stress, correndo para o hospital onde eu a segurei, suando mais que ela. Não agora, pequenino, sussurrou ela ao ventre, e o bebê obedeceu, acalmando como um fado manso. O parto veio em junho, uma noite de São João com fogueiras iluminando Lisboa. No Hospital de São Luís, sob luzes fluorescentes, Maria pariu uma menina, Sofia, nome de avó perdida, com gritos que ecoavam os fados de dor e renascimento. Eu cortei o cordão, lágrimas borrando a visão, e segurei a mão da mãe enquanto Sofia chorava, forte como o vento atlântico. Pedro soube pelo jornal,
implorando visita, mas Maria recusou. Ele vê quando Sofia tiver 18, se merecer. A maternidade transformou Maria, noite sem claro com amamentações, mas sorrisos que iluminavam o sobrado como o sol de Alfama. Eu me mudei para o quarto extra, ajudando com fraldas e biberões, sentindo-me tio e irmão em dobro. O processo encerrou com acordo. Pedro pagava pensão, mas sem custódia. Ana retirava queixas em troca de silêncio. Vitória pírrica, mas vitória. Mas o trauma persistia. Maria acordava de pesadelos, vendo Pedro levando Sofia, e chorava em silêncio. Eu o usei como ele me usou, confessava. O sexo daquela noite foi vingança, mas plantou esta vida. Culpa ou bênção? Eu respondia, ambas. Como Lisboa, beleza nas ruínas. Pedro sumiu, mudando para o Algarve, rumores de depressão e jobs fracassados. Ana casou com outro, um banqueiro de Setúbal. Nós reconstruímos, Maria voltou ao design, incorporando maternidade em logos de família. Eu lancei um app de histórias familiares, inspirado no nosso caos. A mãe, avó radiante, cantava fados para Sofia, que gargalhava com dentinhos de leite. 2 anos se passaram como as marés do Tejo, subindo, descendo, deixando depósitos de sal e memórias na margem. Sofia crescia selvagem e curiosa, correndo pelas ruas de Alfama com saias floridas, perseguindo gatos e cultando conchas na praia de Cais do Sodré. Maria, aos 32, era uma força renovada, cabelos longos novamente castanhos, corpo marcado pelas curvas da maternidade, mas olhos mais sábios, com linhas de riso que suavizavam as de dor. Trabalhava de casa agora, desenhando para marcas portuguesas que celebravam mulheres reais, vinhos de mulheres vinicultoras do Dão, joias inspiradas em rainhas de Belém. Eu, aos 30, estabilizara o app em Famílias Entrelaçadas, uma plataforma onde gente como nós contava histórias de laços partidos e refeitos, ganhando prémios em feiras Tecnoporto. A casa em Alfama pulsava de vida, risos de Sofia quando nas escadas, Dona Rosa cozinhando feijoadas aos domingos, vizinhos batendo à porta com bolos rei em épocas erradas. Mas o passado não era pó, era cicatriz que coçava em dias de chuva. Pedro reaparecera esporadicamente, cheques de pensão irregulares, cartões de aniversário para Sofia com brinquedos baratos. Maria os aceitava, mas queimava as cartas, o fogo na lareira dançando como demónios. Ele é um estranho, dizia a Sofia, que perguntava onde está o papá, com inocência cortante. Longe, mas ama-te à sua maneira. Mentira piedosa, mas necessária. Um dia de verão, 3 anos após o escândalo, Pedro ligou, voz rouca, quebrada por anos de arrependimento. Deixa-me ver a miúda, Maria. Só uma vez. Eu mudei, terapia, emprego estável em Faro. Ela hesitou, olhando para mim na cozinha, Sofia desenhando no chão com giz. Não sei, João. E se reabrir feridas? Discutimos horas, pesando riscos como balanças de ourives. Vai, decidi finalmente. Por ela. Fecha o ciclo de vez. O encontro foi em Sintra, neutro como as neblinas das serras, num parque com palácios de conto de fadas, onde o ar cheirava a eucaliptos. Maria e Sofia foram de elétrico, eu seguindo de carro. Pedro esperava num banco, mais magro, barba grisalha, olhos de quem vira fantasmas. Sofia, de 4 anos, correu para ele com curiosidade de criança, tocando a mão como se testasse realidade. Tu és alto, exclamou, e Pedro riu, lágrimas escorrendo. Maria observava de longe, braços cruzados, o vento bagunçando o cabelo. Conversaram, ele pedindo perdão, ela concedendo migalhas. Sofia precisa de estabilidade, não de heróis tardios. Ele assentiu, prometendo visitas supervisionadas, e por um momento, viu o homem que outrora amara, frágil, humano. De volta a Lisboa, Sofia tagarelava sobre o homem alto com histórias de peixes, e Maria chorou no chuveiro, água misturando-se a lágrimas. Foi certo, disse-me depois, enrolada em toalha. Mas dói ver que ele pode mudar, e eu. Eu fiquei marcada. Abracei-a, sentindo o cheiro de sabonete de lavanda. Marcada, mas mais forte. Como as muralhas do castelo. O perdão veio devagar, não como rio, mas como gotas. Pedro visitava mensalmente, brincando com Sofia em graça, trazendo conchas do Algarve. Ana sumira, casada e distante. Maria namorou Rui por um tempo, leve,
sem promessas, mas terminou amigavelmente: quero-me inteira primeiro. Eu me envolvi com uma programadora de Coimbra, visitas de fim de semana cheias de código e conversas profundas. Reflexão veio numa noite de fado no Barro Alto, sentados num tasco enfumaçado, Sofia dormindo no colo da avó, Maria e eu brindamos com ginginha. Uma cantora entoou, meu amor, e Maria sussurrou, eu dormi com ele para provar amor, mas provei a mim mesma, sou mais que isso. Ri, lágrimas nos olhos. E eu, o irmão voyeur, aprendi que família é assistir, não julgar. Hoje, Lisboa pulsa ao nosso ritmo, Sofia na escola em Chiado, sonhando ser fadista, Maria lançando uma linha de designs Mulheres Vingadoras, eu expandindo-a para terapias familiares. Pedro é CO parental distante, um capítulo fechado. A vingança, outrora veneno, tornou-se lição. Amor traído não destrói-se transformado em força. E assim, nas colinas eternas, reconstruímos, não perfeitos, mas autênticos, como o fado que canta dor e dança apesar dela.